Bem-vindos, pessoal. Eu sou Adriano, professor de artes. Hoje nós vamos ter uma visão de uma coisa muito diferente, que é a arte japonesa. A arte japonesa é uma riqueza estética muito grande e a gente vai conhecer uma cultura milenar, ver como é que ela andou, como ela começou, como ela se desenvolveu, e a gente vai ver mais especificamente com relação ao teatro, que ele é muito legal. Então a gente vai conhecer a linguagem teatral japonesa, compreender essa influência dentro da sua cultura, identidade cultural. A gente vai conseguir entender, gente, como essa cultura ela foi preservada e ela foi cuidada de uma forma muito especial, trazendo essa herança grega da teatralidade, que ela vai passar pelo Oriente e vai ter toda uma formatação japonesa que vai dar toda uma estética que vai ser reconhecida mundialmente. Então vamos tentar pensar um pouquinho, gente, sobre como que a gente vai entrar nessa aula, que clima que a gente vai ter para entrar nessa aula e como era a cabeça desse pessoal nesse momento. Um teatro sem palavras pode ser expressivo? Vocês acham que, de repente, você vê uma expressão teatral que não tenha palavras, pode dar algum significado para você? E canto, mímica, música e poesia podem fazer parte do teatro? Você acha que um teatro, num momento antigo da história, ele pode ter essa visão de várias linguagens misturadas nele para dar um significado para a pessoa que está assistindo? Essa aula vai responder vocês. Vamos lá. Teatro japonês. O Japão é um país composto por diversas ilhas. Na antiguidade se isolou no intuito de conservar suas tradições, um mundo de clãs guerreiros que imortalizaram os samurais. O Japão, gente, ele tem toda uma história mística com relação à sua criação. Diz a lenda que deuses, eles lançaram uma lança e essa lança produziu uma ilha e dois deuses, um casal de deuses chegou até essa ilha e eles acabaram tendo um encontro e desse encontro surgiu 5 ilhas principais. Essas 5 ilhas principais se tornou o Japão. O Japão, ele é um país totalmente composto por uma parte muito filosófica e uma parte muito mística. E com isso ele desenvolveu uma cultura muito forte. E com essa cultura muito forte, ele sabia que existiam as influências externas, pegou muita coisa da China, só que ele tentou manter uma identidade cultural, então ele acabou se fechando. E nesse fechamento de fronteiras, ele fez uma cultura totalmente voltada à sua tradição. Então ele tem uma coisa, vamos colocar assim, com uma linguagem muito particular, que ela ficou fixa, vamos colocar, sem mudar, uma coisa de mutalidade por muitos e muitos anos. Então a gente vai ter uma arte muito, vamos colocar assim, como muito madura, e ela tem uma particularidade muito dela. E nós vemos que então ela fez essa coisa de isolamento e ela foi um mundo de clãs guerreiros. Quem são esses clãs guerreiros? Os clãs guerreiros eram chamados de shogunato, ou seja, shoguns eram os senhores da guerra, eram pessoas que protegiam os daimyos, que eram clãs. Então esses clãs, eles tinham poder sobre várias partes do país, era um país totalmente separado, e esses samurais, que em japonês significa servo, era um grupo de soldados que protegiam seus senhores. Então existia esse sistema de servidão, esse sistema de defesa e esse sistema de cada um ter uma visão sobre sua própria cultura. Então cada um vai ter uma forma distinta de enxergar a arte e vai manifestar a arte. E a principal coisa que eles vão colocar nesse momento do Japão vai ser a questão do teatro. Então nós temos o Japão antigo, havia castas, samurais, lavradores, artesãos, mercadores. O imperador passou a viver isolado, sem o poder do controle sobre o povo, pois entrava em conflito diretamente com o poder dos shoguns. Como falei, o país ele era totalmente dividido. Então nós tínhamos vários estados independentes e nós tínhamos um imperador. O imperador ele queria ter o controle. Lembrando que o Japão, ele no século III começou a ser povoado, no século IV ele começou a ter a sua unificação, mas mesmo assim, pelo fato do poder de cada senhor feudal, o imperador ele ficava um pouco isolado porque ele não conseguia ter o poder, existia muita rebeldia. Então cada um tinha uma visão diferenciada. Então nisso surge essa figura do samurai e também surge a figura das castas. Ou seja, a casta é um sistema que pessoas nascem dentro de uma camada social e são destinadas a ficar naquela camada social. Não existe uma ascendência. Então existia a família de shoguns, existia a família de samurais, existia a família de lavradores, tudo isso dividido e cada um se colocando dentro de sua própria função. E nisso vai trazer a questão de um respeito e vai trazer a questão de uma linguagem artística muito forte, separada pela essa questão da humildade de cada clã, ok? Então nós temos aí o teatro, ele surge e se tornou durante o período do shogunato uma importante ferramenta de entretenimento. Os estilos teatrais foram separados nas seguintes linguagens cênicas, no caso.
Nós temos o Teatro No, nós temos o Teatro Kyogen, nós temos o Teatro Kabuki e o Teatro Bunraku. Então a gente vai ver, pessoal, que cada um desses clãs que eles estavam separados, eles tinham que ter alguma forma de entretenimento. Então as pessoas que trabalhavam, as pessoas que faziam parte, vamos colocar como essas cidades-estados, essas pessoas tinham que ter um tempo de entretenimento. E surge o teatro. O teatro ele tinha duas funções. A primeira, entreter, e a segunda, ensinar. Então eles estavam repassando exatamente o valor de sua tradição, repassando a forma do seu viver e a sua história, a história de cada clã, a história de cada pedacinho do Japão que estava sendo contado naquele momento. Então era uma forma de imortalizar essa história para as pessoas e trazendo essa linguagem cultural. Então nós temos o Teatro No. É o maior representante do drama musical clássico japonês, que mistura o canto, a mímica, a música, a dança, a poesia, enfatiza o mistério e a profundidade, uso de máscaras, trajes requintados, extravagantes e perucas, uso do gesto do ator como técnica de destaque. Como nós sabemos, o Japão ele é muito conhecido pela sua disciplina. Então esse teatro é o primeiro teatro que surge dentro do território japonês e, como eu falei para vocês desde o começo, ele tem toda aquela história mística de deuses, de, vamos colocar, demônios, de seres celestiais, de força da natureza. Então eles começam a querer contar isso através do teatro. E esse teatro, ele foi o teatro mais minucioso. Então os atores, eles vamos colocar que eles ensaiavam cada movimento de uma precisão muito forte. Então eles ensaiavam, buscando sempre aquela questão da perfeição. E esse foi o primeiro sistema de teatro que teve lá no Japão e foi caracterizado por essa coisa da coisa bem ostensiva, trajes requintados, uso de máscara para auxiliar na questão dramática e exatamente a ênfase no movimento. E nós temos o Teatro Kyogen. Sob a influência da China, surge no século XIV o Kyogen, trazendo para o público uma expressão cômica com mais simplicidade e sem coreografia. Recebia o mecenato da aristocracia, faz uso de trajes mais discretos, máscaras somente para não-humanos. Então nós vemos que nessa linguagem nova, dessa comédia, se torna uma forma de teatro um pouquinho mais leve. Então, atendendo exatamente aquilo que a população queria, a população também queria se divertir, dar risada. Então, o mecenato, que são aquelas pessoas que patrocinam a arte, começaram a dar espaço a esse novo estilo de teatro que estava vindo lá da China. E esse novo estilo de teatro fazia com que o riso fosse a conexão entre os atores e entre o público. Então se tornou uma coisa muito mais simples. Não tem mais aquela coisa do requintado do Teatro No, mas tem uma coisa mais fácil de se entender e uma coisa mais abrangente em que as pessoas se divertiam bastante. Então essa é a segunda forma do teatro japonês. Agora, só lembrando o que a gente viu até agora, gente. Quais foram as consequências do Japão ter se fechado para o mundo e por tanto tempo? Você acha que esse fechamento do Japão, por ele tentar manter esse isolamento, surtiu algum efeito dentro do Japão? Responde essa pergunta para mim, eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Ok, pessoal, respondendo lá? Manda pra gente, tá bom? Tô aguardando vocês. Seguindo, pessoal, nós vamos falar sobre outra forma de teatro, teatro kabuki. Surge no século XVII com temas do cotidiano. Todos os movimentos são ensaiados com atuação junto à plateia. As máscaras são substituídas por maquiagem, uso de cortinas para mudança de cenário e efeitos especiais. Músicos e coristas ficam escondidos atrás de biombos. O que acontece? O kabuki, vamos colocar dessa forma, que é o teatro mais famoso que nós temos dentro do Japão. O que ele vai trazer de coisa nova? Primeiramente, temas do cotidiano. Então, os temas do cotidiano agora começa a ter uma coisa que no Japão chama de arte flutuante, ou seja, como você pega uma folha e você assopra, ela vai voando para todo que é lado. Esse teatro flutuante, ele vai pegando tudo aquilo, o tema flutuante, tudo aquilo que está em volta acontecendo. Então, desde uma pessoa que vai lá pegar água, até uma pessoa que vai trabalhar para colher arroz, ou de repente o rei está recebendo pessoas de fora. Então, e todos esses assuntos misturados, eles vão se tornar esse teatro. E o que ele vai fazer? Ele vai tirar as máscaras, ele vai começar a colocar essa questão na maquiagem. Então, eles estão pegando outras tecnologias que conseguem dar mais expressão para as pessoas. Vai ser enfatizado muito a questão do rosto, muito essa questão da posição do ator, de fazer aquela expressão e fazer aquela conexão com a plateia. E outra coisa mais interessante que vai entrar o quê? Essa tecnologia. O que é tecnologia? Então a gente vai ter agora a questão de cenários. Então os cenários são colocados atrás dos atores, tem um fechamento de cortina, é mudado o cenário, é mudado inclusive traje dos atores, abre-se a cortina, já tem um cenário diferente, o ator vestido de forma diferente. Então já começa a ter isso, efeitos especiais. Então já vai ter cordas para levantar a pessoa no momento de voo, porque vai ser trazido também essa questão da mistificação. Vai ter a questão dos sapões, então muitas vezes a pessoa está ali atuando, de repente desaparece o passe de mágica. Esses efeitos são colocados dentro dessa concepção teatral e o pessoal começa a ficar maravilhado. Então por isso que esse teatro ele se torna, vamos colocar, o menino dos olhos de toda a população japonesa, porque traz algo muito diferenciado e que nunca tinha sido visto até naquele momento. E nós vamos ter dentro desse teatro japonês que ele se torna muito mais popular, nós vamos ter as primeiras restrições. Então as mulheres foram impedidas de atuar em 1629 e os homens jovens também impedidos em 1652, pois as autoridades achavam inadequado. Então o que acontece? Por que inadequado? Porque dentro da cabeça do japonês, que ele é muito tradicional, a forma da mulher se expressar e do homem jovem se expressar se tornava muito sensual. Então, para evitar qualquer conotação sexual, vamos colocar dessa forma, dentro do teatro, foi extinto isso, e nesse momento somente homens adultos poderiam fazer todos os papéis, inclusive papéis de mulheres e papéis de homens. Então os espetáculos foram retomados, porém tendo somente homens adultos na atuação, representando até mesmo papéis femininos. Então nós temos hoje, gente, até hoje a escola Kabuki, a escola de teatro japonês muito tradicional, e ela ainda se faz viva e atuante dentro do Japão, ela tem até hoje essa tradição de somente os homens. Então tem homens que são especializados na representação feminina e homens especializados na representação de pessoas idosas, pessoas mais novas. Então cada treino corporal é feito conforme a forma de personagem que tem que ser representado. E nós temos outro teatro, que é o teatro buraku. Espetáculo teatral surgido oficialmente no século XVII, ele é uma forma de teatro indireto, onde conta-se uma história de heróis e dramas por meio de títeres, que são controlados por operadores. Agora, o que acontece? Nesse momento, nós temos um teatro indireto. O que é o teatro indireto? O teatro indireto quer dizer que o ator ele não está representando como suporte seu corpo, mas está utilizando como suporte esse boneco que é chamado de títere. O títere vai ter uma pessoa, vocês podem ver, uma pessoa principal fica atrás. Essa pessoa ela vai ter uma vestimenta tradicional e vai ter dois auxiliares que eles vão estar de preto para eles ficarem totalmente invisíveis no momento lá que está sendo feito o teatro. Então, normalmente, nós temos esse principal que ele vai controlar a questão de corpo e cabeça, expressões do principal do boneco, enquanto esses outros operadores auxiliares, eles vão fazer a questão de mãos, pés, e também a questão de indumentária que é colocada ou tirada desse personagem. Então agora nós temos um personagem que é um boneco controlado por 3 pessoas. E vai ter uma coisa bem interessante, que as peças que existiam lá no Kabuki, elas vão ser as mesmas peças representadas no buraku. Então vão ser 2 formas de escrever iguais, utilizadas por 2 teatros diferentes.
Então, dentro dos títeres, nós temos um operador com traje tradicional, dois operadores de preto e oculto, a história são contados por um narrador acompanhado por música. Vocês estão vendo ali esse instrumento chamado shimazen, um instrumento com 3 cordas, então nós temos o quê? Nós temos um narrador que ele vai contar toda a história, e nós temos 3 pessoas fazendo cada personagem. Então a gente vai ver que a expressão corporal agora do marionete, do títere, vai ser muito importante para dar sentido à história, que além do narrador falando, ele vai ter que expressar exatamente a história através do seu gestual pelo boneco. Então, diante de tudo isso que a gente viu, vamos fazer uma outra perguntinha? Quais seriam as principais diferenças e semelhanças entre o teatro ocidental japonês e o teatro minto, está errado aqui, entre o teatro oriental japonês e o teatro ocidental? Veja bem, nós temos o teatro oriental e um ocidental. Veja qual a diferença dos dois, explica para mim com as suas palavras. Estou aguardando você.
gente a resposta, tá bom? Então, pessoal, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre o teatro, que foi um investimento constante da aristocracia japonesa e que, através dele, até hoje, divulga-se o modo de vida do Japão tradicional. Então, a gente viu que o Japão ele tem esse foco na conservação da sua tradição e a melhor forma de conservar essa tradição foi exatamente contar essa tradição. Então, foi utilizado o teatro. E o teatro, nós vimos a evolução de 4 formas de teatro e nós vimos que eles fizeram também um teatro direto, usando bonecos. Então, a gente viu que a aristocracia, ela sempre investiu nisso com relação à população e dessa forma nós temos essa tradição sendo repassada para várias gerações, contadas através dessa forma expressiva de teatro, que é uma forma muito direta e muito interessante. Ok, pessoal? Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa, tenhamos aprendido bastante e nos encontramos na próxima aula. Até! Tchau, tchau!